vídeo de hoje, a gente vai realizar um teste prático para descobrir o porquê a NBR 5410 não recomenda o uso de solda nas conexões elétricas e proíbe solda nas terminações, ou seja, nas pontas dos cabos. E aí, será que apesar de não ser recomendada a solda aguenta o tranco, ela atende? Ou será que ela não atende? Alguém arrisca o resultado desse teste aí? Ó, para esse teste aqui, vamos simular o que acontece com uma solda no momento de uma sobrecarga elétrica. Como a gente quer ver como a solda se comporta, a gente não vai usar fita isolante sobre ela, porque se tiver com a fita não vai dar pra gente ver se a solda vai derreter ou não, se ela vai evaporar, o que vai acontecer. Fizemos então uma emenda em um cabo de 2,5 mm e como a intenção nesse teste é apenas visualizar o que acontece com a solda durante uma sobrecarga, não faremos o teste aí de tração ou qualquer coisa do tipo que a gente já fez em outros vídeos, né? Iniciamos o nosso teste aplicando uma corrente de 25 amperes nessa montagem aqui, ó. A temperatura está próxima dos 30 graus. A gente sobe então a corrente para aproximadamente 10 amperes no condutor e a temperatura subiu já para 43 graus. Novamente, elevamos a corrente. Dessa vez nós subimos aí para 100 amperes. E reparem que em poucos segundos a temperatura já estava em 93 graus. E foi nesse momento que a fumaça começou a sair da isolação do cabo. Reparem também na pequena deformação que o cabo foi sofrendo, né, antes da fumaça começar a sair. À medida que a temperatura ia subindo, reparem que a solda ela vai simplesmente desaparecendo. Deixamos aí em 100 amperes durante 5 minutos e por fim desligamos a máquina. A temperatura ela chegou a 258 graus, a isolação ficou completamente destruída e a solda desapareceu completamente. Reparem a solda durante esse time-lapse aqui, olha. A solda que usamos ela possui uma mistura de 63% de estanho e 37% de chumbo. Guarda essa informação. Veja só como ficou tanto o cabo quanto a emenda após o teste. É notável a deformação da proteção isolante e o ponto positivo, mais uma vez, foi não ter propagado chama. Mas olhem só na emenda. Eu imaginava que a solda ela fosse fundir ainda mais com o condutor e dá para ver que isso não aconteceu. Ela simplesmente evaporou e ao tocar na parte soldada podemos perceber o ressecamento do condutor. Isso eu te falo porque eu peguei no cabo para observar mais de perto isso, para sentir o que aconteceu ali. Bom, agora sim eu posso dar uma opinião minha baseada em um experimento prático sobre o motivo da norma não recomendar o uso de solda nas instalações elétricas. Eu vou falar, se você concordar, beleza, se não concordar, você pode falar também. Como eu falei lá atrás, a solda usada nas instalações elétricas é feita com uma mistura de estanho e chumbo. Esses materiais eles são totalmente diferentes do material usado na fabricação dos cabos, que é o cobre. A título de curiosidade, o ponto de fusão do estanho é 237 graus. Já o ponto de fusão do chumbo é de 327 graus. Agora o cobre, meu filho, chega a 1085 graus. Isso está no Google para quem quiser pesquisar. Então, dessa forma, fica fácil da gente deduzir o porquê a solda simplesmente evaporou e o cobre do cabo se manteve. Afinal, o teste, a temperatura, ela não chegou, né, 1080 graus, mas os 300 aí quase que chegou. E por esse motivo que é proibido, então, soldar na ponta dos cabos. Quando acontece uma sobrecarga, a solda evapora, com isso vai diminuir o volume dentro do borne de conexão e daí perde todo aquele aperto que foi feito com a solda, que era um ponto rígido e agora ficou mais frouxo que prego no angu, né? Não? Então, assim, na minha opinião, a norma não recomenda aí o uso de solda nas emendas e proíbe nas terminações simplesmente por ser um material mais fraco, a gente pode dizer assim, do que o cobre. E tá visto que ele é, porque o ponto de ebulição, né, de fusão dele, sei lá, de temperatura dele é muito maior. E aqui pra nós, soldar emenda é gastar tempo e dinheiro à toa. Afinal, uma emenda bem feita, seja cabo a cabo ou com conectores apropriados, dispensa a necessidade de uma solda para o pessoal que fala que é reforço. E por isso não se deve também apenas encostar um cabo no outro e fazer a solda. Se houver uma sobrecarga, a solda é a primeira a abandonar o barco e com isso vai haver o seccionamento do ponto de conexão. Então sempre faça uma emenda cabo a cabo no mínimo aí, ou os conectores, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, mas André, e os conectores? Eles também são de materiais diferentes. A maioria não são de cobre. Bom, pessoal, as boas marcas, elas prezam sim o uso do cobre eletrolítico nas partes condutivas dos conectores. Sejam eles a mola, seja ele torção, parafuso. As boas marcas usam cobre sim. Agora, as marcas baratas, aí eu já não posso pôr a mão no fogo não, tá bom? Bom, tá gostando da aula? Concorda ou não com a minha tese sobre esse assunto da solda? Agora, quer adquirir conhecimento técnico de qualidade? Cara, se tornar um profissional qualificado, seja na área de projetos, instalações elétricas, energia solar, até mesmo comandos elétricos. Bom, aqui embaixo vai ter o quadradinho famoso da Engerhall. Clica aqui, vai lá no nosso site oficial. Lá tem todos os cursos e certificações que a gente tem atualmente. Então assim, começando um ano novo aí, aproveita, clica aqui e vai lá, tá bom? E ao lado tem mais vídeos da Engerhall pra você continuar nos assistindo. Espero que vocês gostem bastante. Então você escolhe aqui, maratona no canal. E é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço e até o próximo episódio.